RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Para esta segunda-feira, 29 de janeiro, vamos conhecer as manchetes dos principais assuntos a serem abordados. Tubarões azuis conseguem na garra passaporte para as quartas de finais da CAN após bater a Mauritânia por uma bola sem resposta. Primeiro-ministro pisca olho à Itália em busca de boas parcerias para a qualificação profissional dos cabo-verdianos. Presidente da Câmara da Praia refuta as acusações dos deputados do MPD quanto à paralisação de obras aqui da praia e aponta a suspensão do financiamento do PRA como causa raiz. Acordo de paz que existia entre o Mali e os rebeldes separatistas do Norte chega ao fim. Israel apresenta provas da participação de pelo menos uma dúzia de funcionários da agência da ONU que cuida dos refugiados palestinianos no ataque do Hamas de outubro passado. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo a este jornal para esta segunda-feira, 29 de janeiro, dia em que Cabo Verde teve mais um excelente desempenho na CAN de futebol, conseguiu o passaporte para estar nas quartas de finais da CAN, após derrotar no final da tarde de hoje a Mauritânia por 1-0, golo marcado por Rian, aos 87 minutos de pênalti. O Moisés Évora está a acompanhar os Tubarões Azuis. Moisés, boa noite, uma conferência de imprensa em instantes, mas certamente que antes muita euforia. Muito boa noite para ti, para o auditório da Rádio Pública, sem dúvida, muita euforia. Aliás, a caravana da Seleção Nacional passou há momentos aqui na zona mista a dançar e tendo, obviamente, a música de Cabo Verde ao fundo, jogadores com o selecionador Bobista. Foi um momento de descompressão. Já estivemos na conferência de imprensa, Bobista a adiantar que é uma vitória difícil e ele questionado também sobre a forma como a Seleção Nacional tem em determinados momentos capacidade de sacrifício. Ele foi dizendo que a união é que é a grande alma desta Seleção Nacional. Uma seleção que consegue em momentos difíceis também aguentar-se para depois partir à procura da vitória. Foi através de uma grande penalidade, Gilson de forma inteligente a obrigar um jogador da Mauritânia a cometer uma irregularidade, ele ficou sem norte e o capitão não tremeu, o nosso capitão a conseguir marcar, a conseguir introduzir o esférico no fundo da baliza, para a alegria obviamente de todos os cabo-verdianos e de todos quantos estão aqui também em Abidjan. Os cabo-verdianos que vieram nas últimas horas em avião, aqui em direto Vozinha, não tenho direto para a Rádio Cabo Verde, vou ter a possibilidade de ouvir o Vozinha, um jogo difícil, mas uma vitória fantástica, não é? Sim, um jogo muito difícil, porque a Mauritânia é uma equipa muito aguerrida, muito forte, esta combativa, esta correção, e as bela equipa qualifica a moda nós, mas nota de parabéns porque maltas que arrecadar, maltas também nota a equipa passa para a próxima fase e maltas dá tudo que era para conseguir. Pozinha, e a partir de agora? É sempre uma pergunta repetitiva, mas importante. Quartos de final é maneira? Acho que nós não temos que grinha assim aproveitar esse momento, celebrar até quando não poder, e a partir de manhã e focar no próximo jogo e mais uma vez trabalhar que é para jogar no jogo, para fazer um grande jogo que é para tentar qualificar a próxima fase. Não falamos a selecionador nacional na conferência de imprensa, ele dizia que a união é que da exalma a Seleção Nacional em determinados momentos do jogo, essa capacidade de sacrifício. Foi assim em Egito, em determinados momentos de hoje, foi assim também. Essa união, ao que parece, ele vem para ficar, não é? Acho que o que é que imagem do nosso time é aquela união. Nós não estamos ali para o nosso povo e nós sabemos que não é fácil. E no futebol, mais que nunca, se a boca estiver unida, a boca não conseguir nada. Então, parabenizar a equipa para esse esforço, para essa união que não tem tido e que não continua assim. Parabéns então ao nosso guardião, Vozinha, falando aqui na zona mista para a Rádio de Cabo Verde. É assim, Anatólio, acredito que nesta altura, no hotel onde é o quartel-general da seleção, devem estar muitos cabo-verdianos. Vamos para lá, porque também temos direito à festa. Uma vitória arrancada a ferro já na ponta final. Um grande abraço, Cabo Verde, está de parabéns. Moisés. E agora
Antes de despedires, na próxima fase vamos ter pela frente Marrocos ou África do Sul, é isso? Sim, sem dúvida. Marrocos ou África do Sul. As duas seleções que vão jogar e quem passar medirá forças com Cabo Verde. E deixa-me dizer-te já agora, porque logicamente cada jogo é um jogo, mas no que diz respeito à África do Sul, a Cabo Verde tem um histórico muito interessante com a África do Sul. Obviamente cada jogo é um jogo e também já jogamos algumas vezes com Marrocos. Quem vier, eu penso que a Seleção Nacional terá uma palavra a dizer, porque a Seleção Nacional luta até o derradeiro minuto, mas uma coisa é certa, até este momento a Seleção Nacional já fez um brilharete aqui na Costa de Marfim. É só ver a quantidade de jornalistas aqui na sala mista querendo falar com os nossos jogadores. Parece-me que temos motivos para estar contentes, todos os cabo-verdianos temos motivos para estar orgulhosos. Um grande abraço. Natália, agora vou para a festa também porque tenho direito. Muito boa noite. Obrigado, boa noite. Tinha mais uma questão, mas fica então, o Mister Bubista tinha... Pergunta. Então, somente para perguntar, porque o Bubista tinha colocado como meta chegar às quartas de final, e então como é que ficamos agora? Não, eu tinha divulgado a meta chegar às meias finais. Meias finais. Ainda bem, eu estava a pensar. Quer dizer que, sim, as meias finais. O Bubista disse que a meta traçada desde o primeiro momento eram as meias finais. Isto quer dizer que Cabo Verde vai lutar muito no próximo encontro, com o pensamento, obviamente, na vitória. E quando ele diz isso, é para que a seleção fique aqui até o final da prova, não é? Mas chegando às meias finais, obviamente, qualquer seleção quer chegar à final, não é? Naturalmente. Mas a meta traçada foi essa, para que a seleção pudesse ficar nesta competição até ao fim. É isso. Obrigado, Moisés. Obrigado. Então, vá lá festejar com os conterrâneos da seleção e não só. Cabo Verde, que fica então a aguardar a partida entre Marrocos e África do Sul para saber quem será o próximo adversário. E Cabo Verde vai ter também de mudar de cidade, vai disputar a próxima fase na cidade de Yamoussoukro. 19 horas mais 7 minutos e meio. O Presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, respondeu hoje às acusações dos deputados do MPD que, em jornadas descentralizadas aqui na Praia, visitaram vários bairros da capital e teceram várias críticas à atual gestão camarária, acusando o atual Presidente da Câmara de ter paralisado várias obras que tinham sido iniciadas em 2020, quando a autarquia era liderada pelo MPD. Para o Presidente da Câmara da Praia, os problemas começaram com a suspensão dos financiamentos do PRA após a vitória da equipa do PICV, liderada por Francisco Carvalho. A questão central que se coloca aqui, em primeiro lugar, é a suspensão do financiamento do PRA pelo governo. Essa questão é que deveria ser uma questão central. Como é possível que, ao nível de um país que se diz exemplo de democracia em África, um partido ganhe eleições e, pelo facto de ganhar eleições, tem como prémio, por parte do partido no governo, o corte de financiamento de contratos que estavam assinados. Tudo que é contrato de PRA, depois de nós ganharmos eleições na Câmara da Praia, o governo cortou, suspendeu, em plena democracia, não respeitou os contratos. Eu já tinha explicado isso várias vezes. Para além do corte do financiamento às obras, no âmbito do PRA, o Governo, disse Francisco Carvalho, transferiu para a Câmara da Praia um determinado montante numa conta da Caixa Económica que o Governo sabia de antemão que o montante, assim que entrasse, seria retido pelo banco para pagar dívidas da gestão da Câmara anterior. A necessidade de um banco, a Caixa Económica, de reaver o dinheiro que tinha cedido num empréstimo de curto prazo à gestão anterior. Portanto, há essa necessidade de reaver esse montante. Aí o governo faz a transferência exatamente igual ao montante, ligeiramente diferente, porque nós tivemos de acrescentar mais algum, para o pagamento dessa dívida da gestão do MPD anterior e não há nenhuma transferência em relação a qualquer outro montante para a conclusão das obras do PRA. As empresas, logo depois das eleições, suspenderam as obras, sem qualquer diálogo, sem qualquer conversa com a Câmara. Imediatamente, no dia seguinte, suspenderam. Mas o mais importante de tudo é que hoje as empresas estão outra vez a confiar nesta Câmara Municipal e nós temos obras a acontecer. É o exemplo da asfaltagem aqui daquela bacia, asfaltagem de pensamento, asfaltagem de Cidadela. E por tudo isso, Francisco Carvalho pede mais senso crítico por parte da comunicação social, que é, na sua perspectiva, usada como caixa de ressonância dos deputados e do MPD.
Nós precisamos de uma posição crítica por parte da comunicação social. Pessoalmente, aqui eu falo enquanto cidadão, eu estou muito preocupado com os deputados do MPD a utilizarem a comunicação social como caixa de ressonância. O MPD conta com a comunicação social como caixa de ressonância apenas para repetir aquilo que o MPD diz e nunca para averiguar aquilo que o MPD diz. Portanto, eu acho que há aqui este desafio da própria comunicação social nacional passar a averiguar não somente aquilo que diz o MPD, mas também aquilo que diz o presidente da Câmara Municipal da Praia. Ou seja, aquilo que dizem todas as instituições e não fazer de caixa de ressonância. O presidente da Câmara Municipal da Praia teceu estas considerações da manhã de hoje no ato de lançamento das obras de estruturas sanitárias em mais de 2 centenas de casas em vários pontos do município da Praia. E vários bairros da capital estão há algumas semanas sem água nas habitações. Os moradores dizem estar a enfrentar dias difíceis por causa da falta de água nas torneiras. Pedem a quem de direito que faça água potável chegar às suas casas o mais rápido possível, conforme a Gracete Silva. A Rádio Nacional percorreu várias zonas e conseguiu falar com alguns moradores da zona de Achadinha e Terra Branca, ao que parece os bairros mais castigados pela falta de água. Augusta, Maria e Fátima salientam que há quase um mês sem água nas torneiras e quando chega não tem qualidade. Achadinha, água não está semana, 2 semanas sem água, 3 semanas sem água. O que bem? Primeiro volta de água que vem, primeira cabeça de água e xuxa só uma cabeçada cheia. A minha com cara feliz Sicília, pantora a barriga para comprar água para beber. Para morrer catar para beber. Fim de mês, papel está bem, bobo catar água, papel está bem, X para paga. Injusto? Eu não tenho 4 semanas que nós naquele prédio lá, na prédio nós nunca tem água. A água está bem primeiro, segundo está um bocadinho, estou com as 4, já a água está bastante caminho. Eu tenho cerca de 4 semanas que me você está comprar água. Gasta não bem, ontem não tive um bocadinho, bem dando uns 9 horas para lá, mas que tem nem 30 minutos já vai chegar. Cai se bem só lixívia, timas, Revoltadas pedem a quem de direito que faça este líquido precioso chegar às suas casas o mais rápido possível. Se pediu bem na noite de melhor, para morrer catará. Catará. Bobo está sacando o dia sem água. E para chover bombeiro, para vir pôr no água, que esse carro água. Pessoal, esse está resolve problema de água para morrer. Quem que paga água, que tem água. Que tem água, mas resolve o problema com água. É uma coisa que alguém tem que ter água. Imagina, eu estou comprando um carrada de água, um tonelada de água, 1.200 escudos. Alguém que está por e fica a comprar água. Ou está paga, aquele quantia de água que alguém está paga 1.200, vou tornar a comprar mais 1.200. Outras zonas como Bela Vista, Santaninha, Eugênio Lima também estão a enfrentar dias difíceis por causa da falta de água. Tentamos variação da ADS sobre o assunto, mas sem sucesso. Oxalá tenhamos água nas torneiras das famílias todas aqui nos diferentes bairros da capital e não só. A lista de materiais de plástico proibidos no país, em decorrência da lei que proíbe a importação, comercialização, distribuição e produção de plástico de utilização única, deverá entrar em vigor 18 de abril próximo. A proposta de portaria conjunta a ser aprovada pelo Governo está em processo de socialização com operadores económicos do país. A diretora nacional do Ambiente apontou que não será uma lista definitiva e que deverá ser atualizada sempre que necessário, acompanhando a dinâmica do mercado na aplicação da lei do plástico. A Miriam Lopes dos Santos acompanhou o evento e traz-nos aqui os detalhes. A lista de materiais de plástico que se quer proibir no país por portaria conjunta de 3 ministérios está em processo de socialização com as câmaras de comércio antes da sua validação, como decorre da própria lei do plástico. A especificação dos produtos em plástico de utilização única a serem proibidos é também uma decorrência da lei, como explica a diretora nacional do Ambiente, Itel Rodrigues. Entretanto, obriga-nos a especificar todos os objetos que podem ser proibidos e lógico que essas proibições e a interdição desses objetos irá, de certa forma, influenciar as atividades económicas dos setores. Mas, entretanto, todos estão cientes de que a lei entrou em vigor e estamos no processo de implementação até
18 de abril, iniciará o processo, as proibições. A lei entrou em vigor no ano passado, mas as proibições passam a vigorar a partir de 18 de abril deste ano. Trata-se de um processo novo, claro que agora o trabalho é essencialmente consciencializar, trabalharmos na educação, na mudança de comportamentos e atitudes e principalmente trabalhar junto das instituições, tanto a nível dos operadores, mas também a nível das instituições que trabalham na fronteira. A entrada desses objetos, essencialmente, a partir de 18 de abril, terão de ser efetivamente proibidos. A lista de materiais de plástico proibidos não é fechada, mesmo depois de aprovada, e será periodicamente atualizada conforme a dinâmica do mercado na aplicação da lei, explica a Diretora Nacional do Ambiente. Tudo o que é louça descartáveis, temos os cotonetes com o plástico, também será proibido o PET, tudo que seja inferior a meio litro, será proibido a entrada e a circulação desses materiais. Entre outros materiais que estão na lista e que efetivamente vão ser socializados, partilhados, ouvido também a reação dos empresários e ver até que ponto uns ou outros podem ser ou não reconsiderados nesta primeira fase. Certo de que esta lista também não é uma lista definitiva e nem é uma lista estática. É uma lista que o país vai ter que trabalhar e atualizar sempre que entender necessário. Ou seja, sempre que a dinâmica também do mercado acompanhar a evolução do diploma, vai-se acrescentando ou retirando da lista algum material que não há alternativas ou que o mercado não tem alternativa, mas também acrescentar os que o mercado mostrar efetivamente que há alternativas. A lista de materiais de plástico a serem proibidos esteve a ser socializada na Câmara de Comércio de Sotavento, que não prestou declarações. O representante da CCISS na introdução do encontro apontou, entretanto, a necessidade de estabelecer um período de transição e de se avançar com caráter de urgência com o quadro legal de incentivos fiscais, económicos, financeiros e administrativos para os investimentos privados em produtos alternativos. E a comunidade pescatória de Cruzinha, em Ribeira Grande de Santo Antão, ganhou hoje uma nova unidade de produção de gelo, além de outras infraestruturas destinadas à pesca daquela zona. Já a localidade de Sinagoga recebeu um novo centro comunitário para os pescadores. A inauguração destas infraestruturas foram presididas pelo ministro do Bar, Abrão Vicente, que se encontra de visita à ilha de Santo Antão, conforme Teresa Pinto. A visita de Abrão Vicente, ministro do Mar, começou na zona da Sinagoga, onde o governante entregou um novo centro comunitário para os pescadores. Em nome da comunidade pescatória, Hermenegildo Fortes considerou que essa infraestrutura irá melhorar significativamente o setor naquela zona. O pescador apontou ainda ganhos, mas também desafios. Por exemplo, assim não dava que boto fibrado, já não fibra, as fibras nos boto. Já se fala numa máquina de gelo que é muito importante aí, que não tinha. Mas vocês próprios já ouviram que o ministro depois esteve a fazer projeto que bem financia a gente. Já se construiu um parque que bem para uma máquina para ficar a cortar madeira, para ficar a fazer boto já. É uma grande coisa para a sinagoga também. Um jovem já estou a aprender, fazer um trabalho lá na ele, não estou a ficar contente. Tem aquela questão do arrastador que no estúdio mais de espiel, o presidente tem tempo de passar lá, de espiel, depois então, o ministro dizia se vai andar alguma coisa correr bem, está financiando. Na comunidade de Cruzinho, o ministro do Mar inaugurou o sistema fotovoltaico híbrido, uma nova unidade de produção de gelo, entregou equipamentos e malas para a unidade de frio e inaugurou o guincho de arraste de botes. Infraestruturas que muito agradam a comunidade pescatória, conforme defende José Carlos Santos. Aquela máquina de gelo, qualquer pessoa tem como ele é grande avalia para a comunidade de Cruzinha, que por exemplo, mora aí na Cruzinha na época de chuvinha, bota a mexe, às vezes a gente conta 15 barcos aí na Cruzinha está 3 chuvinha. Então, por exemplo, se um barco dá um radar, às vezes está com problema de gelo, ele tem problema de gelo, em caso de ele se ele mandar trazer ele Porto Novo, está preparado logo desse assim. Em todas as comunidades, os pescadores apontaram alguns desafios, sobretudo aos arrastadores. No caso de Cruzinho, o ministro do Mar afirmou que o arrastadouro já está enquadrado no pacote do Banco Mundial para financiamento. Como sabe, o período de maturação desses projetos demora algum tempo.
Mas pronto, isto é a reclamação feita a este governo, é uma reclamação feita aos governos desde 1975, não é? Portanto, temos sempre que relativizar. Sempre no momento de entrega de algumas obras e algumas promessas, criam-se novas promessas e novas reivindicações. No caso da sinagoga, é a primeira vez que a Associação de Pescadores coloca a possibilidade de nós construirmos ou melhorarmos um sítio com possibilidade de ter um arrastador. Não foi uma reivindicação, foi um pedido para que haja um estudo para se perceber se aquela zona receberia ou não um arrastador. Mas de forma muito pragmática, aqui em Cruzinha, nós fechamos hoje o quadro de promessas que nós temos estado a fazer aos pescadores. Na cidade de Ponta do Sol, Abrão Vicente lançou a primeira pedra para a instalação do posto de combustíveis para embarcações de pesca e teve um encontro com os pescadores da comunidade. A visita prossegue nesta terça-feira no município do Paúl. Já são 19 horas mais 20 minutos e meio, Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. O primeiro-ministro José Ulisses Correia Silva participou hoje da Cimeira Itália-África, onde discursou observando que o fosso entre os países ricos e os pobres não está nos recursos naturais e minerais, nem nos patrimónios construídos, mas está na economia do conhecimento e na economia da aprendizagem. Para o primeiro-ministro, são evidências que colocam a educação e a formação no topo das prioridades. Na sua comunicação, José Ulisses Correia Silva acrescentou que a África não pode passar ao lado da nova era da transformação digital, da economia digital, também da inteligência artificial. Áreas que exigem conhecimento, qualificação profissional, aproveitamento de talentos e da capacidade de inovação dos jovens e que são áreas aplicáveis a todos os setores de atividade, desde a agricultura à saúde, desde as pescas, também às indústrias mais sofisticadas. Por estas e outras razões, o primeiro-ministro acrescentou que é neste sentido que o governo de Cabo Verde orientou a formação profissional por oferta de cursos que vão desde as oficinas, à hotelaria e turismo, energias renováveis, manutenção industrial, indústrias criativas, também indústria digital, centros de formação, entre outros, cursos formatados para níveis de habilitação que vão desde o 6º ano de escolaridade à reconversão profissional de licenciados, é o que se pode ler no discurso do primeiro-ministro. O primeiro-ministro terminou o seu discurso piscando um olho à Itália, reafirmando, o interesse em estabelecer boas parcerias com este país no domínio da formação e qualificação profissional, associando-se às excelentes parcerias existentes com Luxemburgo e também Portugal. O governo italiano reuniu 5,5 mil milhões de euros para lançar uma nova estratégia de cooperação com a África que ajuda a controlar os fluxos migratórios para a Itália e também para a Europa, anunciou hoje a primeira-ministra da Itália. O objetivo do plano, conhecido por Plano Mattei, é construir uma nova parceria entre a Itália e o continente africano que se estenda à União Europeia, dando à Itália uma maior influência internacional, nomeadamente na zona do Mediterrâneo, permitindo-lhe um maior controle da imigração. As juntas militares que governam o Mali, o Níger e o Burkina Faso anunciaram a retirada dos respectivos países da CEDEAO, decisão que pode enfraquecer a organização subregional que já enfrenta um conjunto de dificuldades e desafios, opiniões manifestadas por 2 analistas ouvidos pela Rádio de Cabo Verde. Embora possa ser uma posição temporária e que poderá ser alterada no futuro com a instalação de novos regimes e democráticos, o embaixador Fernando Anon diz que isso sempre tem reflexos na estrutura da organização, enquanto que António Lugero Correa afirma que a organização fica algo mais fragilizada, sobretudo devido ao peso dos recursos naturais do Mali e também do Níger. O Eugênio Teixeira falou com os 2 analistas. Para o antigo embaixador de Cabo Verde na ONU, Fernando Anon, estas saídas podem não perigar a continuidade da CEDEAO, mas entende que deve servir para a organização subregional fazer uma análise profunda sobre a forma como tem funcionado e lidado com determinadas matérias. Penso que ninguém tem a ganhar em estar fora da organização regional. Houve um país que de facto saiu anteriormente e que não regressou, que foi o caso de Mauritânia, mas penso que de uma forma geral os países da sub-região têm interesse em manter-se numa organização. Naturalmente, isto não deixa de fazer com que a própria organização se interrogue quanto às posições que tem assumido e à forma como as tem assumido. E, portanto, eu não diria para já que faz perigar a organização. É uma retirada, mesmo que seja temporária, que efetivamente atinge rudemente os fundamentos da organização. Já António Lugero Correia diz que a saída desses 3 países coloca ainda mais dificuldades a CEDEAO, que, no entender do analista político, não tem sabido dar respostas aos objetivos que nortearam a sua criação. A CEDEAO, com todos os elementos integrados, tentando aprofundar a integração, não saía da cepa torta, e agora com a saída de Mali, que é um grande produtor de ouro,
o Níger, que é um país que fica aí a fazer o meio campo da comunidade. E o pior de tudo não é a saída desses três, é a porta que se abre, a comporta que se abre para eventuais outras saídas. A CDAO tinha problemas, sempre teve problemas, nunca conseguiu criar um fundo de compensação. Há países que abriram mão de muita coisa e não receberam nada em troca. Na opinião de Fernando Anon, a CDAO deve fazer reformas para se tornar uma melhor organização, uma organização onde todos se possam encontrar ou reencontrar, ver os seus interesses protegidos e prosseguidos. Penso que é o que tem faltado um pouco à organização. Acha que podem formar um pequeno bloco na sub-região ou nada disso? Penso que de momento eles já formaram esse pequeno bloco. Nem que seja um bloco informal, eles já o formaram. Neste momento eles têm uma aliança tática relativamente ao resto, aos perigos que os ameaçam e inclusivamente em relação à própria CDAO. Também o antigo conselheiro presidencial, António Lugero Correia, fala da necessidade de se procederem a reformas na organização subregional. As comunidades que nós temos agora, as comunidades económicas, nunca conseguiram dar não é um passo decisivo, mas se aproximarem mais de uma estrutura democrática e federal. Quer dizer, com governação eleita, missões externas comuns e com regras para a defesa, segurança e coisas do género. Cada um joga com as armas que tem, cada um faz o que bem entender. As cotas não são pagas a tempo, até as receitas são da comunidade, nem todo mundo repassa a tempo e horas. Quer dizer, há uma certa anarquia. Opiniões dos analistas António Lugero Correia e Fernando Anon sobre o anúncio das retiradas do Mali, Níger e Burkina Faso da CDAO, ambos países liderados por juntas militares. E o acordo de paz que existia entre o governo do Mali e os rebeldes separatistas do Norte chegou ao fim, anunciou o exército maliano. De acordo com a agência France Press, o fim do acordo, em vigor desde 2015, tem fim com efeitos imediatos. Esta opção é tomada depois de meses de hostilidades entre os rebeldes e o exército. Segundo o porta-voz do governo do Mali, citado pela France Press, a junta militar culpabilizou a mudança de postura de alguns grupos signatários do acordo, mas também atos hostis levados a cabo pelo mediador principal do acordo, que é a Argélia. O acordo em questão era considerado, segundo a France Press, essencial para manter a estabilidade num país que tem vindo a receber uma onda de violência jihadista desde 2012. A Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos está no centro de uma polémica. As autoridades israelitas dizem ter provas da participação de vários elementos nos ataques de 7 de outubro perpetrados pelo Hamas. A agência demitiu alguns dos seus funcionários na passada sexta-feira após receber dados a consubstanciar as acusações israelitas, mas só neste fim de semana é que se ficou a perceber que tipo de crimes estão em causa. De acordo com o jornal New York Times, que teve acesso a um dossiê fornecido por Israel ao governo norte-americano, 12 funcionários são acusados de envolvimento nos ataques do Hamas de várias formas, desde fornecer munições até participar num massacre a 7 de outubro ou de prestar apoio ao Hamas nos dias que sucederam ao ataque. Segundo a investigação, os serviços secretos israelitas conseguiram confirmar o envolvimento de 6 dos 7 funcionários no dia 7 de outubro ao localizá-los geograficamente em Israel. Outros tiveram chamadas interceptadas a partir de Gaza e nas quais terão discutido a sua participação no ataque do Hamas. 3 dos elementos investigados receberam mensagens ordenando que se apresentassem em pontos de reunião pré-estabelecidos no dia do assalto armado. Algumas das alegações mais graves prendem-se com a instrução a um dos funcionários da agência da ONU que cuida dos refugiados palestinianos para que levasse granadas que tinha armazenadas em casa. Outra envolve um conselheiro escolar acusado de ter planeado o rapto de uma mulher israelita em conluio com o filho. Já um assistente social é visado por alegadamente ter levado o corpo de um soldado israelita para Gaza, assim como ter distribuído munições e coordenado veículos no dia do ataque. Os homens visados são todos eles colaboradores da Agência das Nações Unidas que cuida dos refugiados palestinianos e, segundo o dossiê de Israel, 7 são professores em escolas apoiadas pela Agência da ONU, ao passo que outros 2 trabalham em estabelecimentos escolares com outras funções. Os restantes são descritos como sendo funcionário administrativo, um assistente social e um diretor de um armazém. Ao mesmo tempo, os investigadores israelitas afirmam que 10 destes elementos são membros do Hamas. As acusações ainda não puderam ser investigadas independentemente, mas os Estados Unidos da América consideram-nas credíveis o suficiente para retirar o seu apoio financeiro à agência da ONU. Após esta decisão, muitos outros países seguiram a opção idêntica, ou seja, retiraram ou congelaram o financiamento à agência da ONU que cuida dos refugiados da Palestina.
Em São Vicente, Cabo Verde e São Vicente, aliás, perdem mais uma figura do Carnaval, é que faleceu hoje, no estado do Mindelo, Dulce Lima, antiga presidente do Estrelas do Mar, homenageada no desfile do grupo em 2012, com a música Claque para Marinheira Dulce, de Constantino Cardoso. É um trabalho assinado pelo Albertino Brito. Vamos então ficar a conhecer um pouco mais desta figura muito conhecida no Carnaval mindelense. O Carnaval e a cultura de São Vicente ficaram mais pobres com a perda da Marinheira Dulce, aquela que durante muito tempo esteve à frente do grupo Estrelas do Mar. Faleceu hoje Dulce Lima, antiga cabeleireira do Mindelo e mulher do Carnaval. Para Luís Gonçalves, ex-presidente dos Estrelas do Mar, para além de ser uma perda para a família, o Carnaval de São Vicente fica mais pobre com a morte de Dulce Lima. A cultura também, nós Carnaval ficou um bocadinho mais fraco também, vou entender, porque é uma figura importantíssima nos Estrelas do Mar. Ele e toda a família. Pronto, eu recebi notícia hoje, que estou tristeza. Pronto, se eu ganhar mais uma estrela. Luísa Morazo, mulher do Carnaval mindelense, disse ter recebido a notícia da morte da Dona Dulce com muita tristeza. Não ficar triste, não ficar magoada. Eu estou que sempre foi uma pessoa que lutar para ser grupo Estrelas do Mar, com amor, com dedicação. E para Carnaval de São Vicente, aquela senhora foi incansável. Dona Dulce foi incansável. No meio de toda dificuldade do mundo, Dona Dulce está a conseguir estar a ser grupo na rua. E à altura que ele caput petal, um olhar, qual foi ser tristeza? E sempre que não está a encontrar, não tinha que falar de um bocadinho de Carnaval. Ou era de que as dificuldades, ou era de aquela alegria, que a festa te dá, não estudo. Mas ele tem sempre uma palavra boa, sempre amiga. E Mineiro sempre foi muito amiga, muito chegada, porque mim, quando começar no Carnaval, na Menino de Nós Terra, tinha outro presidente, mas nós, Madonna Dulce, ficar tudo ligado. Menino de Nós Terra, Estrela do Mar, não estudar de coisa e depois bem, não bem continuar na samba tropical, não continuar tudo que essa certa amizade da Dona Dulce, para seja grupo, seja apoiante, seja filha, toda a direção. Constantino Cardoso foi o compositor da música Claque para Marinheira Dulce, dos Estrelas do Mar, em 2012. Aquela música foi uma homenagem para o regresso das Estrelas do Mar do Carnaval. Uma pessoa que não conchena sempre à frente das Estrelas do Mar. Ele resolveu que ele está a tornar-se e as vindas a fazer música, seria uma homenagem para ele. Dulce Lima, ou Dona Dulce, nasceu a 14 de setembro de 1934 na ilha de Santiago, tendo passado por São Nicolau e acabou a sua vida em São Vicente. O funeral de Dulce Lima será esta terça-feira às 16 horas. À família enlutada e em especial ao colega Carlos Lima, a RTC apresenta as mais sentidas condolências. Que a terra seja leve a Dona Dulce Lima, mãe do nosso companheiro Carlos Lima, o nosso Lola. Sentidas condolências à família. São 9h mais 32 e meio. É o fim de linha neste jornal. Muito obrigado, boa noite e até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.